Pessoal, olha, eu passei muito tempo da minha vida sendo atleta. E aí, parei de vez. Muitos anos, mais de 20 anos sedentária. E por um acaso, dentro do NetWeaving, fui apresentada por uma pessoa que tem um estúdio maravilhoso de Pilates, que me convenceu a voltar a fazer exercício. Hoje vocês vão conhecer essa pessoa. Andressa Gonçalves, essa fadinha que está aqui do meu lado, depois de 20 anos sem fazer absolutamente nada. Dói coluna, dói perna, dói ombro, dói, né? Começou as dores, né? 60 anos, começa a doer tudo, né? Você não é mais novinha. Aí a Andressa virou e falou assim: Du, vamos começar a fazer pilates, Doro, volta a fazer alguma coisa, vamos começar devagar. Tem dia que eu tenho vontade de jogar as professoras dela na janela, né? Pela janela. Porque Pilates o pessoal fala que é leve, não tem nada de leve, né? Não tem nada. É uma coisa assim, bem. Não é só alongamento. Não é só Não, o alongamento. pessoal fala, Pilates é só alongamento. Não, não é. Porque, meu, eu já tô com músculo, sabe? Eu vejo que o negócio aqui tá funcionando. Eu já tô com mais de ano lá, né? Já fez, acho que estão com 1 ano e meio já. Tá com É, 1 eu ano e tô mais meio. de ano, tô firme, forte e operante lá. Já mereço estrelinha lá. Ah, com certeza. Mereço Com estrelinha. certeza. E, gente, eu tô me sentindo super bem. Parou a minha dor do ciático, que foi o que me fez ir mesmo lá, né? Eu saí da crise e fui pro Pilates. Deixa eu parar de falar, que senão eu começo a falar e não paro mais. Andressa, seja bem-vinda aqui no Obrigada, SofaCast! Dorô. Obrigada mesmo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada aqui com eles. Gente, olha, a Andressa faz parte do Agite Pilates, uma academia muito legal de Pilates que tem aqui na Zona Norte. O diferencial delas é que todas as profissionais são formadas, são fisioterapeutas. Quando eu fui para a JIT, eu estava assim um caco, porque eu tinha dor de tudo quanto era jeito. E elas me colocaram no prumo, sabe? E a Andressa, hoje, eu ligo para ela, eu falo assim, Andressa, eu não estou me sentindo bem, Andressa, eu estou com uma dorzinha aqui, Andressa, acho que, meu, na hora ela me manda, sabe, faz isso, faz compressa disso, porque eu sempre fico em dúvida, faz compressa de água fria, faz compressa de água quente, a Andressa me dá todas as coordenadas, tem uma pessoa que atende você antes de começar a aula. Aliás, como é que a cliente chega lá na JIT? Como que é como que é o procedimento de lá? Ó, funciona da seguinte forma: a gente trabalha aqui muito com olhar clínico, né? Então a gente une a fisioterapia com o exercício de Pilates. Então, antes dos alunos começarem, a gente faz uma avaliação. Então, nessa avaliação, a gente consegue ver quais são os objetivos que a pessoa está buscando, quais são as dores que ela tem, e a gente consegue ver onde precisa fortalecer, alongar e tonificar. Dessa forma, a gente consegue resolver os problemas. Porque acontece muito isso, né? A pessoa vai para a academia e vai lá e faz um treino genérico. E aí não resolve, não vê evolução, acaba piorando muitas vezes as dores. Então, aqui a gente trabalha muito focado naquilo que a pessoa buscou e as aulas são personalizadas. São personalizadas mesmo, porque eu cheguei lá, eu tenho a minha aulinha, sabe? Você não anda nos aparelhos. Você chega e você faz o exercício somente num aparelho. Cada aula você faz somente num aparelho. Então você faz vários exercícios naquele aparelho. Então é um negócio muito interessante, viu, gente? Eu tô amando. Tanto que eu tô amando, porque senão eu tinha parado, né? E eu tô amando, continuo lá, firme, forte, operante. E uma coisa que eu acho fantástica: tem disponibilidade de horários. Então, por exemplo, às vezes não dá para eu ir num horário tal, eu dou uma ligada para ela, Andressa, olha, às 11 horas eu não tenho condições de ir. Você tem condições de me encaixar ou antes, ou depois, ou num outro dia? Ela consegue me remanejar de acordo com a agenda dela, lógico, né? Porque não adianta me colocar. São aulas assim com 3, 4 alunos no máximo, não tem aquele monte de gente. Então, gente, olha, eu me encontrei, sabe? Então, graças a Deus, estou feliz lá. São professoras assim atenciosas,
carinhosas, sabe? E homem, mulher, é muito legal, adorei. Nossa, eu adoro falar da JIT, muito legal. Que bom, fico muito feliz. A gente trabalha muito com acolhimento, né, é uma coisa que a gente prioriza muito, é acolher e escutar. Escutar aquilo que você busca, né, escutar aquilo que te dói, porque a dor é uma coisa muito complicada, né. Tem gente que vive com dor e não consegue resolver e acaba aceitando que aquela é a condição dela para sempre, e não é verdade, ninguém precisa viver com dor. A gente só precisa do quê? De um profissional capacitado que sabe te olhar com inteiro e sabe avaliar aquela condição, para poder resolver o problema. Então a gente tem um olhar bem clínico, bem fisioterapêutico, para nossos grupos que são pequenos, como você falou, né, então nossas turmas elas são pequenas justamente por isso, para a gente não perder essa personalização, não perder esse acolhimento e esse, acompanhamento próximo, tá. E uma coisa que eu acho legal também, elas vira e mexe, elas fazem encontros, sabe. Então, tem aula no horto, elas fizeram uma aula, pilates com vinho, agora vai ter a aula, de pintura. Então, elas fazem um movimento muito parecido com o que o Net Weaving faz, sabe. Então, juntou a fome com a vontade de comer, sabe. Então foi muito legal essa parceria. Então, ela é muito agitada. A Andressa não é assim uma não é uma academia, parada, é uma academia que ela preza mesmo pelo bem-estar. Então você chega, tem um cafezinho, tem uma bolachinha, tem um bolinho, sabe aquela coisa do carinho mesmo? Então, as professoras sabem quem você é, já tem a ficha. Por exemplo, eu chego lá, que eu acho muito interessante, vocês não se perdem. Às vezes eu fico duas semanas sem aparecer, porque né, a vida é louca, eu chego e falo assim, hoje elas não vão saber que aparelho que elas têm que me colocar. Aí eu chego, elas falam assim, Doroti, é aqui nesse aparelho, que eu já vou para aquele aparelho que eu deito, né, que é o Ela já vai Cadillac, procurando né? deitar, né. Eu já vou pro que eu deito, né, que eu adoro aquele aparelho que deita e só faz o exercício deitado, aquilo é uma maravilha. Ela fala, não, 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 Doroti, não é esse que você tem que ir, não, você tem que ir nesse daqui. Eu falei assim, caramba, elas não se perdem mesmo. Então elas têm toda a ficha, toda a anamnese mesmo do que aconteceu, do que... Não adianta você faltar um mês, 2 meses, porque elas sabem exatamente da tua vida, entendeu? Maria Fifi mesmo, elas Não, sabem exatamente. tanto sabemos que é o que você falou, né, se vocês somem, tipo, 1, 2 dias, a gente já manda mensagem para perguntar se tá tudo bem, perguntar se alguma questão de alguma dor que teve, a gente já passa uma orientação, a gente faz a evolução de todas as aulas, porque a gente quer registrado como uma clínica de fisioterapia mesmo. Então a gente tem que ter essa evolução perante o CREFITO, né, que é o nosso conselho. Então, tudo isso tem um acompanhamento. Somos em 4 professoras, né, então você pode fazer aula com qualquer uma delas, elas vão saber quem você é, quais são as dores que você tem, o que você precisa trabalhar, porque isso tudo está registrado. Então, é um acompanhamento mesmo. Eu sinto isso, e eu acho isso, e eu já fiz várias academias de Pilates, e esse acompanhamento eu não tinha. Então eu encontrei mesmo na JIT esse diferencial, entendeu? E a Sim. gente tem que falar, tem que explorar mesmo isso, porque não tem. Eu acho que isso é legal. E olha, gente, eu falo que vale muito a pena. É aqui na Zona Norte, ali na Augusto Tolli, né? Isso, na Augustório, dentro do prédio comercial, que tem do lado da Prevent Senior, é facinho de encontrar. Tem estacionamento gratuito, porque a Isso. rua é ruim para parar, mas não se preocupa que você vai parar o seu carro lá dentro e fazer sua aula tranquilo. Não tem dor de cabeça nenhuma, muito fácil. E o que vocês estão pensando em fazer? Tem alguma predisposição de aumentar alunos? Querem fazer alguma mudança na academia? Querem Olha, continuar? sempre tô, viu, Du? Até as meninas falam, ai, Andressa, sossega. Não, eu sempre tô pensando. Eu penso em fazer reforma, eu penso em aumentar, mas atualmente, mesmo que nem você comentou, né, eu tô focando nas experiências que a gente tá tendo externas, né, porque eu pensei muito na questão que a gente trabalha muito o corpo, lógico que o Pilates ele trabalha corpo e mente, mas lá no estúdio a gente trabalha bastante o corpo, e eu queria trabalhar a mente. E a mente em comunidade, porque eu queria que vocês se aproximassem, conversassem também, porque vocês gostam de falar bastante durante a aula, né? Então, se gosta de falar, a gente vai falar onde dá para conversar bastante. Então, essas experiências, elas estão vindo para a gente trabalhar bastante a mente também fora do estúdio. E está sendo muito legal. A adesão está muito boa e o pessoal está trazendo bastante resposta positiva. Você sabe que o Shimada, aqui no grupo, ele sempre falou que a gente tinha que fazer mesmo coisas novas.
O ser humano, depois de uma certa idade, a gente para de querer aprender, a gente perde isso. Uhum. E a gente tem que fazer coisas, tem que se dar a oportunidade de fazer coisas novas, querer aprender coisas novas, porque o cérebro não é que ele vai ficando atrofiado, mas as sinapses, né, vão Elas vão ficar. ficando mais Isso, lentificadas, né. isso. É, E elas precisam voltar a crescer, elas precisam a se ligar, né? sim. E quando a gente se permite a fazer coisa nova, ela começa a ter esse caminho novamente, né? Não, e a melhor Então, coisa é você fazer uma coisa nova, é você conhecer pessoas novas, escutar coisas novas. Isso estimula, principalmente para idoso, isso é uma coisa muito importante, porque a depressão no idoso é uma coisa muito comum. Então, se ele está num ambiente que é estimulado, fisicamente estimulado, mentalmente, isso só vai ser benefício para ele, né? Ele vai ter uma vida mais longa, uma qualidade de vida melhor. eu sou suspeita, porque eu sou muito fã da Agite. Bom, gente, e o que que você quer falar mais aqui do SofaCast? Eu quero que vocês venham conhecer o meu espaço, venham fazer uma aula com a gente oferece uma aula de cortesia para o pessoal que está assistindo aí, só mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, que é @agitepilates, que a gente vai fazer essa aula e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí eu assino embaixo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar mesmo. Andressa, obrigada de Eu que coração. agradeço o convite. Eu tenho certeza aí que o pessoal gostou demais. E, gente, olha, eu acredito que não adianta vocês entrarem no Instagram, verem depoimento. Ela já colocou para vocês que está aberta para vocês irem conhecer o espaço, irem fazer uma aula experimental. E aí vocês vão entender tudo isso que nós falamos aqui. Porque o mais interessante é vocês sentirem na prática mesmo como funciona a JIT. E aí vocês vão entender tudo que nós falamos. Esse carinho, esse pertencimento que eles fazem vocês sentirem, sabe? Ah, é muito legal, tá bom? E olha, você aí, Andressa faz parte do NetWeaving, assim como ela. Se você está procurando um grupo para chamar de seu, está procurando um grupo para trocar experiências, para trocar ideias como empresário, gente, vem conhecer o NetWeaving para negócios. A gente tem reunião de segunda-feira, às 8 horas da noite, de quinta às 7 horas da manhã. E, gente, é uma delícia. A gente faz muita troca de ideias, a gente tem brainstorm, a gente faz hot seat, justamente para tentar ajudar vocês. E é um grupo maravilhoso. Eu falo que eu tenho a nata da nata dentro do grupo. Nossa, é um pessoal muito legal. E o convite está feito. Andressa, obrigada de coração Obrigada, aí, Doro. tá bom? Um beijo, queridos. Fiquem com Deus.